Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos iniciar o nosso devocional? Grandioso Deus, soberano Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai, Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Tu és magnífico, soberano, justo e fiel. Senhor, graças te damos por mais esta oportunidade de estarmos aqui, aprendendo mais de Ti, Senhor. Quero te pedir que o Senhor venha tomar o lugar de primazia neste devocional e venhas ministrar em nós para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Alinha os nossos corações ao Teu e os nossos pensamentos também aos Teus, que tenhamos a mente de Cristo e que tudo que não provém de Ti, o Senhor venha tirar, arrancar e substituir pelo que pertence a Ti, Senhor, pelo que vem de Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço, Pai. Amém. Nosso devocional hoje é sobre a queda do muro de Jericó. Contexto da história. Após a morte de Moisés, Josué assume a liderança do povo de Israel. Eles estão prestes a entrar na terra prometida. E Jericó é a primeira cidade que precisam conquistar. Jericó era uma cidade fortificada, com muros altos e imponentes. Aos olhos humanos, seria impossível vencê-la, mas Deus estava com eles. Na passagem bíblica de Josué, capítulo 6, do versículo 1 ao 27, conta melhor sobre o cenário. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém entrava e ninguém saía. Lá em Josué, capítulo 6, versículo 1. Era uma cidade pagã, símbolo de oposição ao propósito de Deus para o seu povo. Os muros representavam um obstáculo visível, algo impossível de vencer pelas forças humanas. Ainda assim, Deus promete a Josué a vitória antes mesmo da batalha começar. Instruções de Deus. Deus deu ordens bem específicas a Josué. Durante 6 dias, o povo deveria marchar uma vez ao redor da cidade em silêncio, com os sacerdotes tocando trombetas. No 7º dia, deveriam marchar 7 vezes e, ao final, o povo deveria gritar. Os sacerdotes lideravam a marcha com a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus no meio do povo. Essas instruções pareciam estranhas do ponto de vista humano. Marchar e tocar trombetas em vez de lutar, mas vinham diretamente de Deus. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa. Vocês estão vendo aqui, são muros de pedra, grossos, são coisas muito fortificadas, sabe? O muro é muito largo e alto. Agora vocês imaginam o povo marchando ao redor desse muro e esse muro ruindo. Vocês conseguem imaginar isso acontecendo? Agora eu quero perguntar para você. Qual é o maior problema que você está passando nesse momento? Qual é a sua maior dificuldade? Que muro é esse que você está diante dele e que ele se torna alto,
forte, largo e que para você é impossível de derrubá-lo. Se posicione diante desse muro e espere Deus lhe ordenar. Quando Ele te ordenar, faça exatamente como Ele lhe ordenou. É uma campanha? É um propósito? Faça. É orar? Ore. É buscar? Busque. É jejuar? Jejue. O que é que precisa ser feito para que esse muro que se encontra na sua frente caia? Pergunta para Deus. Muitas das vezes nós não sabemos. E muitas das vezes as respostas estão bem na nossa frente. Mas nós não conseguimos ver. Assim como aqueles 2 discípulos não conseguiram ver Jesus. Mesmo Jesus falando dele. Mesmo Jesus falando de tudo. Mas eles não conseguiram enxergar. Somente quando Jesus partiu o pão é que as ventas de seus olhos caíram e eles puderam ver. Assim somos nós. Às vezes nós estamos diante do problema e já temos a solução. Às vezes a solução ainda não nos apareceu, mas Deus já providenciou tudo. Porque tudo que Ele faz é perfeito. Tudo, absolutamente tudo. Por mais que não venhamos a entender, tudo o que Ele faz é perfeito. Obediência dos israelitas. Apesar das ordens parecerem ilógicas, meu Deus, esse problema, ele não vai se resolver só com um jejum de... Não, não vai se resolver se eu não botar a mão. Não, não vai se resolver se eu marchar ao redor dele. Não. Mas você serve a que Deus? A que Deus você adora? Porque eu adoro a um Deus vivo, soberano, justo, fiel e imutável, que ordenando Ele, quem é que pode impedir? Se Ele disser sopra sobre este muro aí que ele vai cair, eu vou soprar. Embora que muitas das vezes nós relutamos. Relutamos contra a nossa carne, nossa falta de fé. Sim, falta de fé. Falta de confiar em Deus. Às vezes a gente briga conosco mesmo, porque queremos, mas não conseguimos, porque somos seres humanos. É difícil demais a gente fechar os olhos e assoprar diante do muro que está na nossa frente. Mas não para Deus. Josué e o povo obedeceram fielmente. Eles seguiram cada detalhe sem questionar. A obediência deles foi silenciosa e constante. Por 7 dias, caminharam conforme o comando divino, mesmo sem ver nenhum sinal visível de mudança nos muros. Jesus.
Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é maravilhoso. A obediência incondicional do povo mostrou fé no agir de Deus, mesmo quando nada parecia acontecer. Milagre da queda, em Josué capítulo 6, versículo 20. No 7º dia, após marcharem 7 vezes ao redor da cidade, os sacerdotes tocaram as trombetas e o povo gritou com força, como Deus havia ordenado. Nesse momento, os muros de Jericó caíram completamente e os israelitas tomaram a cidade. A vitória não veio por força militar, mas pelo poder de Deus e pela fé do povo. O que aprendemos com essa história? Deus luta as nossas batalhas. Sim, Ele nos dá estratégias espirituais, não naturais. Obediência é essencial, mesmo sem entender. Quando obedecemos, vemos o impossível acontecer. Fé perseverante. Por 7 dias, os muros pareciam os mesmos. Nada mudou. Sabe? Quando você passa e olha, não é possível. Você não estremeceu nem um pouquinho? Pois é, nem um pouquinho. Não viu nem uma rachadurazinha? Pois é, nem uma rachadurazinha. Mas o povo não desistiu. O milagre veio no tempo certo. Deus honra a fidelidade. A queda dos muros é prova de que Deus cumpre o que promete. Aleluia. Glória a Deus. Conclusão: a queda do muro de Jericó nos ensina que não há obstáculo grande demais quando seguimos a direção de Deus com fé e obediência. Os israelitas não venceram com espadas, mas com passos firmes de confiança e perseverança. Durante 7 dias, eles marcharam em silêncio, crendo que a promessa de Deus se cumpriria. E no tempo certo, os muros caíram. Assim também é em nossa vida, quando seguimos a voz do Senhor, mesmo sem entender. Os impossíveis começam a ceder. O segredo não está na força humana, mas na obediência a Deus. Ontem, no culto, a pastora falou sobre a força humana. Ela citou um versículo, eu não me lembro onde ele está, mas em Provérbios. Obrigada, Espírito Santo. Você é incrível. Ele acabou de soprar para mim onde que está escrito. Em Provérbios. Eu não me lembro onde, mas diz assim: uns confiam em cavalos, outros confiam em bois. Nós, porém, confiamos no Deus vivo que servimos. Amém? Quando Ele está à frente, até os muros mais altos se rendem ao seu poder. Pois é, tenho uma experiência para contar para vocês recente. Estou olhando para uma mariposa aqui e eu já tentei matar ela. Mas não foi uma vez não, foram várias. Eu não sei se vocês ouviram ou vão ouvir. Mas aqui no vídeo eu fiz uns barulhos, tipo assim, ó. Pois é, olha só ela voando aqui para cima de mim. Mas, gente, ela está agindo tão insistentemente. Eu botei o negócio que eu bati nela,
em cima dela. Mas vocês acham que ela morreu? Não morreu, não. Não morreu. Tá ela aqui voando. Mas eu não bati uma vez só nela. Eu bati várias vezes nela. Foram várias vezes. Com força. E ela não morreu. Tá aqui voando. Eu achei que pelo menos tinha danificado as asas dela, mas não. Ela está aqui voando. Sabe o que isso me ensina? Quantas vezes eu e você estamos apanhando? Sabe o que é importante? É levantar. É. Mesmo que tenhamos apanhado, quantas vezes apanhamos, não vamos nos prostrar no chão, porque o Senhor nos sustenta. O Senhor nos capacita. É o Senhor quem vai à nossa frente, cuidando de tudo, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos para que conosco lute. Essa mariposa fez eu olhar para eu mesma e me perguntar: quantas vezes você já apanhou e quis desistir? Ela não. Só esperou o momento certo de eu tirar o bichinho de pelúcia que eu usei para bater nela, para ela voltar a voar. Tô até com pena de matar ela. Tem duas aqui voando. Quando digo para vocês que nós tiramos lições de tudo, sim, tudo Deus usa para nos ensinar. Vamos orar? Em nome de Jesus? Ore assim comigo. Repita: Senhor, ajude-me a confiar nas tuas estratégias e a obedecer, mesmo quando não entendo o caminho, que eu tenha fé para continuar marchando, orando e crendo, até que os muros da minha vida caiam, em nome de Jesus. Eu oro. Amém e amém. E que esses muros que estão diante de ti venham ruir em nome de Jesus. E que você venha experimentar de um novo tempo com Cristo. Que seja tudo na sua vida para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Gracioso Deus e bondoso Senhor, muito obrigada por ministrar em minha vida e em nossas vidas através deste devocional. Continua, Senhor Deus, nos fortalecendo, nos capacitando e nos direcionando. Senhor, nos ajuda, porque nós somos falhos e pecadores, pobres e não merecedores da sua graça, do teu favor, da tua fidelidade. Mas pelo teu amor, o Senhor nos comprou, nos resgatou, nos libertou. Hoje somos livres e libertos pelo sangue de Jesus. Graças te damos, Senhor. Graças te damos. Ministra em nós, em nossa vida, em cada área de nossas vidas, e que venhamos passar o dia lembrando deste devocional,
e buscando em nossas vidas quais são esses muros que estão diante de nós e que devemos colocar nas tuas mãos, porque o Senhor troca conosco. O nosso fardo é pesado, mas o teu jugo é leve e suave. E a tua palavra nos garante que, se pedirmos, o Senhor nos dá. Se buscarmos, a ti encontraremos. Se batermos, abrir-se-nos-á. Então, Senhor, tende misericórdia de nós e ensina-nos, direciona-nos como devemos fazer, o que devemos fazer, porque é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém e amém.